Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar a respeito de Roanoke. Roanoke foi um tema que muita gente já me pediu aí ao longo desses anos, e eu achei que então seria um momento prudente da gente abordar esse assunto. Para quem não conhece, Roanoke é uma colônia da Inglaterra que foi feita nos Estados Unidos, e o que conta a história, aqui tem um exemplo de matéria a esse respeito, foi que os colonos foram ali deixados e chegando anos depois, quando os ingleses chegaram para ver o estado dos colonos, eles simplesmente perceberam que todos tinham desaparecido misteriosamente e tudo o que ficou foi uma inscrição numa árvore dizendo Croatoan. E essa história é compartilhada por aí em vídeos, em artigos, como sendo alguma espécie de mistério sobrenatural. Então alguns artigos atribuem a todo tipo de entidade sobrenatural. Alguns usam o termo Croatoan como uma palavra misteriosa. Tem uma certa obra de ficção que eu não vou falar porque isso já é um certo spoiler, que usa Croatoan como sendo uma espécie de exorcismo, e assim por diante. É claro que nesse vídeo aqui a gente não vai resolver o paradeiro desses colonos, a gente não vai encontrar os caras e falar eles estavam lá. Mas a gente percebe que a maioria dos artigos, vídeos, etc. tem uma deficiência, porque eles não trazem informações corretas sobre o que realmente aconteceu. O artigo da Fatos Desconhecidos é um exemplo. Ele não apresenta todas as evidências que a gente conhece, então dá a entender que tem coisas que são misteriosas quando essas coisas na verdade não são. Eles muitas vezes falam as hipóteses e misturam hipóteses como igualmente prováveis que não são igualmente prováveis, como você vai perceber no decorrer do vídeo, e muitas vezes eles também aumentam as dimensões do mistério, então eles transformam isso num mistério maior do que isso realmente é, e isso contribui para propagar a desinformação que eu já mencionei aqui nos demais tópicos. Sendo assim, esse vídeo vai tentar solucionar esses pontos e apresentar o provável paradeiro dos colonos em Roanoke, conforme o consenso atual, além de demonstrar porque algumas hipóteses são pouco prováveis ou até mesmo já foram descartadas. Eu vou utilizar várias fontes durante o vídeo, mas as duas principais são esses dois livros aqui. Esses dois livros você encontra para baixar de boa na internet, e eles trazem boa parte das informações que eu vou apresentar aqui para vocês, eles trazem de um jeito bastante interessante. Então, para a gente começar a contar a respeito de Roanoke, eu tenho que contextualizar vocês mais ou menos em que época a gente está. Então, a gente vai começar nossa história no dia 5 de julho de 1578. Aqui embaixo tem uma linha do tempo, fica de olho onde está esse triângulo amarelo aqui, ele indica o ano e esse triângulo vai mudando de lugar conforme a linha do tempo progride. Então, nessa época, a rainha Elizabeth, não a rainha Elizabeth que a gente tem hoje, tá? A velha, mas nem tanto, outra rainha Elizabeth, ela tinha concedido uma carta patente para um cara chamado Humphrey Gilbert, perdão se eu fizer alguma pronúncia errada, vão ter várias pronúncias nesse vídeo, para ir às Américas, descobrir uma localização e colonizar. Dentre desses navios, um deles chamava-se Bark Halley e era comandado por um cara chamado Walter Halley. Esse cara era o irmão mais novo do Humphrey Gilbert, e acontece que ocorreram doenças, entre outras confusões na tripulação, e isso fez com que o Halley, assim como a sua embarcação, voltassem para a Inglaterra. Os barcos restantes cruzaram o Atlântico, chegaram lá, porém isso falhou, o próprio Gilbert morreu, e essa missão ficou meio como sendo um fracasso. Entretanto, a rainha Elizabeth concedeu uma nova patente para o Halley, visando então descobrir e colonizar uma área de 900 quilômetros de norte a sul, dentre um assentamento inicial, desde que a região não fosse clamada previamente por nenhum príncipe cristão ou habitada por cristãos. Ou seja, o Halley não tinha permissão para chegar e colonizar algum lugar que já estava sendo ocupado, mas ele tinha permissão para descobrir algum lugar novo. Então, um novo curso foi traçado. A ideia desse curso era fazer mais ou menos um desvio de 35 graus de Terra Nova e Labrador nessa região aqui. Aqui a gente tem Terra Nova, aqui a gente tem Labrador, que era uma região que já estava ocupada propriamente, e, portanto, seguir nessa direção. Então Halley mandou dois caras, o Philip Amadas e o Arthur Barlowe, eu acho que essa é a pronúncia, no dia 15 de agosto de 1584, numa missão de reconhecimento da América. Como que essa missão fez? Eles saíram aqui, da Inglaterra evidentemente, fizeram a rota pelas Ilhas Canárias, que já era uma rota conhecida, e eventualmente chegaram aqui na Carolina do Norte no dia 13 de julho de 1585. 3 dias depois, andando aí pelas costas, eles chegaram em Roanoke. Lá ocorreu o primeiro contato entre os ingleses e os índios nativos americanos. Esse contato se ocorreu de forma cordial, teve uma certa troca de presentes, eles registraram, os ingleses, as histórias que os nativo-americanos contavam. Claro que a
idioma era uma barreira, mas isso ainda assim era possível, e eles conheceram um cara chamado Windina. Esse cara era um líder secotano, uma das várias tribos que existiam na região. Aqui a gente tem o desenho de um índio que é atribuído ao Windina, apesar da gente não ter certeza se é ele, é bem provável que seja. Ao mesmo tempo, o Raleigh ficou lá na Inglaterra e ele estava tentando convencer a rainha da importância de colonizar as Américas, porque até o momento o objetivo era mais procurar uma passagem até o Pacífico do que propriamente colonizar as Américas no sentido que a gente está esperando. Mas de qualquer forma, uma nova expedição foi feita, composta por 7 embarcações. Essa expedição partiu no dia 9 de abril de 1585 e tinha por objetivo estabelecer a primeira colônia permanente nas Américas, num local que os ingleses viriam a chamar de Virgínia. Por que Virgínia? Porque a Rainha Elizabeth não tinha se casado, ela estava sendo conhecida como a Rainha Virgem. A expedição em questão era exclusivamente masculina e visava servir de base para futuras explorações na região ao redor ali de Roanoke. Dentre as personalidades notáveis, a gente tem um cara chamado Richard Grenville, então essa expedição vai ser conhecida como a expedição de Grenville por essa razão. A gente tem um cara chamado Simon Fernandes, ele é um cara importante. A gente tem o Ralph Lane, ele também é importante. E a gente tem o Thomas Harrod, que inclusive trabalhou em produzir um alfabeto fonético em uma das linguagens dos nativos americanos. E também tem um cara chamado John White. O John White é bastante importante. Nessa missão também tinham 2 indígenas, o Antise e o Mantil. Eu não sei se a pronúncia está correta mais uma vez, então, perdão. Esses 2 caras tinham vindo na expedição passada, nessa expedição que eu mencionei para vocês aqui, até a Inglaterra. Tinham, claro, sido apresentados para os ingleses e tudo mais, então eles estavam voltando para as Américas nessa circunstância. A expedição, então, chegou aqui nas Américas no dia 26 de junho em Wococom. Esse é outro nome um tanto estranho, mas eu imagino que a pronúncia seja essa. Wococom corresponde a essa região aqui que vocês estão vendo no mapa. Eles passaram 3 semanas explorando aqui essa região. Aqui fica um pouco difícil de visualizar porque o mapa está numa orientação errada, tá? Mas o norte fica para a direita e o sul fica para a esquerda. Então, se você pega isso aqui lá no mapa da América do Norte, dos Estados Unidos, você vai então virar o mapa desse jeito aqui que eu acabei de fazer com a mão. Então eles visitaram algumas vilas indígenas e aqui começou os problemas porque eles se envolveram num incidente. Tinha sumido um copo de prata, então os caras pensaram assim, bom, a gente viu o copo de prata pela última vez naquela aldeia, então eles certamente roubaram o nosso copo de prata. Vamos tacar fogo na aldeia deles e estragar todo o milho. Foi isso que eles fizeram. E com isso eles já começaram a criar inimizade com as tribos locais, o que, como vocês vão ver, viria a ser um problema. Essa atividade exploratória provavelmente aconteceu porque o Raleigh já tinha percebido que Roanoke não seria um bom lugar para ficar permanentemente. Mas onde exatamente está Roanoke nesse mapa? Talvez agora você se pergunte. Roanoke corresponde a essa ilha aqui. Essa ilha corresponde a Roanoke, então eles fizeram algumas explorações nessa região aqui ao sul, conforme você pode perceber. Preste atenção que essa entrada aqui corresponde a Wococom, e todo esse trecho aqui corresponde a uma série de bancos de areia que ficam bloqueando, de certa forma, a passagem para essa área com água aqui no interior. Então, no dia 25 de agosto, o Grenville deixou o Lane, o Ralph Lane, que eu já tinha mencionado para vocês, e mais cerca de 100 homens em Roanoke. Então ele voltou para a Inglaterra, prometendo voltar na próxima primavera com mais suprimentos e mais colonos. Essa não é ainda a colônia que desapareceu. Essa é uma colônia anterior, a colônia que vai desaparecer. E nesse caso aqui, como eu disse, era uma expedição exclusivamente masculina. Agora, esse negócio não deu muito certo. Os caras começaram construindo um forte, beleza? Foram explorar a região para ver se eles encontravam materiais úteis, encontravam ouro. Quem sabe encontravam uma passagem para o Pacífico. Mas isso não deu muito certo. Eles passaram fome, tiveram que matar cachorro para poder comer e sobreviver. E aconteceu que, como você já deve imaginar, a relação dos ingleses com os nativos já não estava tão amigável nesse momento. Em algumas situações, eles conseguiam ajuda, entre aspas, das tribos indígenas, porque eles sequestravam alguém e cobravam resgate, digamos assim. O próprio Windina e o Antise já estavam abertamente hostis perante os ingleses, e o próprio Lane menciona que tinha uma aliança de tribos indígenas, ele faz um pouquinho de drama, mas dá para você imaginar que isso acontecia, para destruir a presença inglesa em Roanoke. Num desses conflitos, o Windina, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, foi decapitado pelos ingleses. Acontece então que em junho de 1586 o Francis Drake chegou em Roanoke
com uma grande frota. O Francis Drake então estava voltando para Roanoke, conforme tinha sido prometido quando o Grenville deixou os 100 homens ali. Nesse momento, o Lane já tinha perdido a esperança de colonizar a Virgínia, achava que isso não ia rolar, e o Drake falou, beleza, então entra todo mundo no barco e vamos voltar para a Inglaterra. E acabou que os caras fizeram isso, exceto por 2 que ficaram para trás. Eles não estavam ali na região e começou a soprar vento forte, o navio teve que sair e os caras ficaram lá. Desse jeito, então, a primeira colônia em Roanoke terminou em fracasso. Ok, os caras chegaram lá, tentaram colonizar, tentaram se manter ali, acabaram tendo que matar cachorro para comer. Assim que puderam, vazaram para a Inglaterra e foram embora. Porém, o Grenville chegou na região com 3 embarcações, trazendo mais suprimento e mais colonos algumas semanas depois. Nesse momento, ele encontrou o forte deserto, os caras tinham ido embora, a gente não sabe o paradeiro desses 2 que ficaram para trás. Então ele pensou assim, ok, vamos deixar uns 15 homens aqui, algumas fontes mencionam 15, outras 18, com algumas provisões para pelo menos garantir a nossa estadia aqui, para pelo menos garantir a nossa presença até que a gente possa trazer novos colonos aqui para a região. E, por enquanto, a coisa termina aqui. Na prática, essa tentativa de colonizar as Américas não produziu nenhum objetivo imediato que eles esperavam. Não foi possível fazer nenhuma base permanente, nenhum tipo de metal precioso foi encontrado. Os ingleses tinham criado confusão com quase todo mundo, exceto por uma tribo na ilha de Croatoan, da qual o Mantell, que eu mencionei agora há pouco, fazia parte. Mas ainda assim, conseguiram produzir alguns mapas da região e os colonizadores perceberam que as ilhas, assim como Roanoke, as ilhas próximas não eram adequadas para fazer um assentamento permanente. Por quê? Deixa eu voltar no mapa para você entender. Como você pode perceber, o Roanoke está aqui e aqui você tem uma série de bancos de areia. Passar um navio grande por esses bancos de areia não é um negócio fácil. Na verdade, é um negócio extremamente arriscado de fazer. Na prática, você não passa um navio grande por esses bancos de areia. Mas se você está nessa região aqui, você precisa de suprimentos. Uma colônia, no começo, vai precisar. Então, isso quer dizer que pegar os suprimentos e levar até os lugares é um pé no saco. É extremamente chato de fazer, extremamente complicado e se torna inviável de você estabelecer qualquer coisa aqui. É interessante um local em que você possa, propriamente, passar um barco grande e então poder descarregar os seus suprimentos. Essa informação é bastante importante, a gente vai voltar nela mais adiante. Então, as pessoas estavam agora na Europa, o Lane estava dizendo que a Virgínia não tinha nenhuma esperança, que não ia rolar de colonizar mesmo assim. Alguns tentavam ver isso de forma otimista para convencer a coroa britânica a apoiar os planos para a colonização das Américas, mas acontece que no fim de 1586 já tinham planos para uma nova colônia lá em Roanoke. Agora, ao passo em que a primeira colônia era uma colônia simplesmente militar, essa segunda colônia não. Nessa segunda colônia foram recrutadas pessoas de Londres que se prometeram 500 acres no Novo Mundo. Perceba que a ideia, apesar de mencionar Roanoke, a ideia central não era Roanoke. A ideia central era colonizar o Novo Mundo em um outro lugar, que vocês vão entender daqui a pouquinho. E o objetivo era ser autossuficiente através da agricultura. Então foram enviadas também mulheres e crianças. E a ideia aqui no caso é que as pessoas pudessem se casar, pudessem ter filhos, e assim pudessem viver nas Américas a partir da agricultura e de forma autossuficiente em algum momento. É claro que você não vai se tornar autossuficiente imediatamente, mas a ideia é que a longo prazo você atinja esse objetivo. Então Raleigh organizou mais uma viagem em 1587, com uma parada em Roanoke para verificar como os homens estavam ali. Eles também planejavam trazer o Mantell de volta e batizá-lo, de forma que ele então se tornaria um lord, e o Mantell seria, nesse caso, uma das poucas lideranças indígenas amigáveis perante os ingleses. A maioria delas, nesse momento, já estava hostil. E os planos de Raleigh provavelmente envolveriam manter uma colônia principal em Chesapeake, que fica a cerca de 130 quilômetros ao norte. Eu vou voltar no mapa aqui para você entender. Ele provavelmente pretendia fazer uma colônia principal nessa região do continente e manter Roanoke como sendo um satélite, ao mesmo tempo em que Roanoke era governada por um nativo americano que tinha sido batizado e que iria estreitar as regiões entre os ingleses e as demais tribos da região, tanto a tribo de Croatoan, da qual o Mantell fazia parte, quanto das tribos aliadas. Então a frota de 3 embarcações saiu no dia 8 de maio de 1587 com provavelmente 118 colonos e mais o Mantell, que era nativo da tribo de Croatoan, e chegou na América Central no dia 19 de junho. Eles prosseguiram e no dia 22 de julho chegaram em uma das ilhas próximas ali de Roanoke. Agora,
Perceba que eu tinha mencionado que o plano original era Chesapeake. Eles pretendiam fazer a colônia principal em Chesapeake. Porém, todos os colonos são desembarcados em Roanoke. Aí vem a pergunta: por que diabos todos os colonos são desembarcados em Roanoke? A gente tem a fonte do John White, que fazia parte dessa viagem. O John White não gostava muito do Simon Fernandes, que era justamente o navegador, quem levou a embarcação até lá, quem fez a viagem acontecer. Então o John White relata que o Simon Fernandes simplesmente decidiu jogar todo mundo ali em Roanoke e perseguir as ambições que ele tinha como corsário. Isso, porém, não faz muito sentido. Essa ideia de que a mudança teria ocorrido de última hora não fecha por algumas razões que vocês vão ver. Se essa mudança foi feita de última hora simplesmente porque o Simon pensou, vamos dropar todo mundo em Roanoke e vazar, então ele teria feito isso, ele teria dropado todo mundo e vazado em seguida. Acontece que isso não aconteceu. O Fernandes ficou ainda 5 semanas ancorado em Roanoke. Um cara que fica 5 semanas ancorado em Roanoke não está apressado para vazar. Até porque em 5 semanas ele conseguiria deixar todo mundo em Chesapeake, ao invés de deixar em Roanoke. Inclusive teve um momento em que uma tempestade fez com que ele tivesse que cortar os cabos da embarcação e ir para o oceano. Se ele realmente quisesse vazar, ele teria ido embora aí, mas não, ele voltou para lá para finalizar de desembarcar todos os suprimentos, para botar o John White dentro do navio e para daí sim voltar para a Inglaterra. O que provavelmente aconteceu, especialmente considerando que você tem 118 colonos que tem a promessa de 500 acres no Novo Mundo, cada um, que é área pra caramba, e que não se rebelaram contra essa decisão, foi que eles provavelmente decidiram não ir para Chesapeake e ir para Roanoke bem antes do que o John White afirmou, e que as pessoas, apesar de relutantes, não gostarem, concordaram. Mas por que diabos isso aconteceu? Para isso a gente tem que estudar um pouquinho da biografia do próprio Fernandes. O Fernandes já tinha navegado para os espanhóis, tinha acesso a documentos e informações de inteligência dos espanhóis, e é bastante provável que essa decisão tenha sido tomada por isso. Porque os espanhóis já estavam procurando uma colônia inglesa por aí, e Chesapeake era um desses lugares suspeitos. Eles provavelmente iriam aparecer em Chesapeake em algum momento. E considerando que os espanhóis tinham cometido um massacre décadas atrás na Flórida, você provavelmente não quer que a sua colônia sofra o mesmo destino. Então a razão para não terem desembarcado em Chesapeake, terem desembarcado na verdade em Roanoke, provavelmente foi essa, para esconder os colonos dos espanhóis que estavam procurando uma colônia inglesa lá em Chesapeake. Então eles estão em Roanoke, desceram em Roanoke, beleza. As atividades entre 22 de julho e 27 de agosto são muito bem documentadas. Eles mandaram uma equipe para procurar os 15 homens que ficaram lá, não encontraram nenhum, exceto pelos ossos de um deles, que de acordo com White tinha sido morto pelos selvagens. O forte que o Lane tinha construído já estava tomado por vegetação, então White ordenou que todos os homens trabalhassem para reparar o forte e construir outras casas. No dia 25 de julho, uma outra embarcação que fazia parte da mesma frota chegou com mais suprimentos e mais colonos, então desembarcaram mais gente. No dia 28, um inglês chamado George Howe foi morto quando ele procurava caranguejo. Ele afastou do assentamento e recebeu um monte de flechada, a moral da história é essa. No dia 30 de julho, o Mansell e alguns homens foram para Croatoan. Lá, eles descobriram que esses 15 homens tinham sido atacados por tribos hostis. Então, os croatoanos concordaram em convidar as lideranças dessas tribos hostis para fazer uma negociação, só que ninguém apareceu. Aí o John White falou, vamos então atacar uma dessas vilas. Eles foram atacar, porém eles chegaram lá e descobriram que os próprios croatoanos tinham habitado uma dessas vilas, a vila que eles decidiram atacar. Então, na prática, o ataque falhou, porque a tribo que assassinou Howe decidiu ir embora e o local ficou desocupado. Uma tribo aliada, também de Croatoan, ocupou a região e, portanto, não tinha exatamente quem atacar. Eles acabaram concordando que, ok, foi um mal-entendido, tá tudo bem. O Mansell foi batizado no dia 13 de agosto. Aqui você tem até, inclusive, uma placa feita, claro, séculos depois, em homenagem a isso. Ele foi, então, consagrado Lorde de Roanoke e dessa coisa horrível aqui que eu não vou pronunciar o nome. No dia 18 de agosto, a filha do John White, chamada Eleanor Dare, deu à luz a primeira criança inglesa nascida nas Américas, que seria batizada como Virgínia, mais uma vez.
Nesse momento eles já tinham construído o que precisava, já tinham descarregado suprimentos, os colonos já tinham escrito cartas para mandar para a Inglaterra de volta, e já tinha uma viagem efetivamente planejada para voltar para a Inglaterra das pessoas que não ficariam nas Américas. Porém, os assistentes do White se desentenderam em função de quem voltaria para a Inglaterra e acabou decidindo que o próprio White voltaria para a Inglaterra. Fizeram uma carta para ele dizendo que ele volta contra a vontade, que todos os bens dele estão ali, porque afinal de contas o John White seria o governador da colônia da Virgínia, mas ele acabou voltando para a Inglaterra e tinha receio de como que voltar para a Inglaterra, abandonar a sua colônia e aparecer nos olhos dos ingleses. Eu acho que eu acabei colocando o mesmo trecho 2 vezes, então eu vou pedir simplesmente que vocês ignorem essa partezinha aqui, porque ela está repetida. Em algum momento, então, determinou-se entre o White e os colonos que os colonos procurariam uma localização permanente no continente. Eles deixariam mensagens dizendo para onde exatamente eles fossem. Qual que era a ideia disso aqui? A ideia era que o John White chegaria, talvez a princípio 1 ano depois, essa era a proposta. Talvez os caras estivessem em Roanoke, talvez não. A ideia era que eles não estivessem, porque eles iriam procurar um assentamento permanente no continente, então iria ter alguma mensagem ali dizendo estamos em tal lugar. Aí o John White vai para tal lugar, encontra os caras e tá tudo resolvido. O local permanente do assentamento foi descoberto. Ao menos na teoria, era isso que era para acontecer. De qualquer jeito, John White foi para a Inglaterra, deixou para trás a filha, a neta, e pretendia voltar no ano seguinte. Aqui a gente tem uma lista de colonos, conforme você pode perceber aqui. Tem os homens, mulheres, crianças, e tem até a lista dos nascidos na Virgínia. Perceba que eu me refiro à Virgínia, mas o local atualmente fica na Carolina do Norte, é porque na época o local fica, de fato, na Virgínia. Pois bem, eu mencionei para vocês que o White pretendia voltar, e isso, beleza, agora o White não voltou. Por que o White não voltou? Vamos entender. A princípio, o White pretendia voltar, claro, em 1588. Agora, nessa época, a Rainha Elizabeth tinha proibido que navios deixassem os portos ingleses. Ainda assim, o John White zarpou da Inglaterra, saiu de lá, levando 2 embarcações pequenas, trazendo suprimentos e mais colonos. Agora, um dos navios perdeu contato com o navio que o John White estava e abortou a missão. O navio do John White foi atacado por uma embarcação francesa, perdeu os suprimentos e teve que voltar para a Inglaterra. Então, essa tentativa terminou em fracasso. Depois, em 1590, ele então decidiu. Perceba que os caras foram deixados em 1587, deu errado em 88, deu errado em 89. Em 89 não teve uma tentativa, mas efetivamente não aconteceu. E agora, em 1590, ele decide ir. Beleza. Ele então, a princípio, pretendia levar suprimentos, etc., só que o capitão do navio, ele tinha o direito de fazer isso, decidiu que não ia ser levado nenhum suprimento, ia ser levado apenas o John White. Porque essa viagem não pretendia ir nas colônias da Virgínia propriamente, esse era o objetivo do White. O John White queria, de fato, ir lá ver como os caras estavam, mas o objetivo principal dessa viagem era capturar navios espanhóis. De qualquer jeito, eles partiram só com o John White, sem nenhum tipo de suprimento. Exceto, claro, suprimentos que naturalmente eles levariam, mas sem nada para a Virgínia especificamente. Eles chegaram lá em agosto de 1590. Um dos barcos, nessas tentativas de chegar em Roanoke, acabou virando e um monte de pessoas morreram. 7 dos 11 homens, mais especificamente. Os sobreviventes acabaram remando até Roanoke, mas já estava escuro, eles não conseguiram investigar o local. Na manhã seguinte, a equipe investigou, afinal de contas, a ilha e encontrou o assentamento. Só que o assentamento estava deserto. E agora vamos especificar o que isso significa. O White percebeu que algumas moradias tinham sido desmontadas. Como assim? Você pega a madeira, pega tudo que, afinal de contas, faz uma moradia, você desmonta, você tira os materiais, então você leva isso para algum outro lugar. Foi isso que ele observou. Ele observou que as moradias tinham sido desmontadas e o material não estava ali. Ele percebeu que as armas leves também não estavam ali e que as armas pesadas tinham sido deixadas ali. Além disso, ele tinha notado uma paliçada de madeira ao redor. Paliçada é uma barreira de madeira, basicamente isso, que tinha sido construída depois dele ter saído. E o mais importante de tudo, tinham 2 mensagens cravadas, escritas nas árvores lá em Roanoke. A primeira delas dizia Cro, e a segunda delas dizia Croatoa. Além disso,
o John White tinha combinado. Se vocês saírem de um jeito atribulado, se vocês saírem fugindo, etc., faz uma cruz embaixo do nome. Não tinha cruz nenhuma. Então, o que isso significa? O que você entende a partir disso? Você deduz que, eles saíram, e eles saíram sem pressa, saíram normalmente de lá, e 2, eles foram para um lugar chamado Croatoan. Croatoan é, inclusive, o nome de uma ilha ao sul, conforme você pode perceber aqui. Aqui fica Roanoke, ok? E aqui embaixo fica Croatoan. Nesse local aqui, que é justamente onde a tribo do Mantil vivia. E foi isso que o John White imaginou. O John White imaginou que os colonos tinham saído de Roanoke, indo para Croatoan, e estavam vivendo felizes, afinal de contas, em Croatoan. A conclusão dele foi simplesmente essa. Ele pensou em visitar os caras lá em Croatoan, agora o clima tempestuoso impediu e eles acabaram tendo que, de fato, voltar. Eles concordaram em voltar para o Caribe, passar um inverno ali e depois, na primavera do ano seguinte, voltar para Croatoan. Só que essa ideia foi logo abandonada, eles voltaram para a Inglaterra e o John White simplesmente assumiu que os caras estavam em Croatoan. Agora, essa dedução do John White é um tanto problemática. Em primeiro lugar, porque os caras pretendiam achar um local no continente, propriamente. E em segundo lugar, porque eles passaram aqui em Croatoan antes de chegar em Roanoke e não viram também nenhum sinal da colônia. Então, se a colônia de fato tivesse em Croatoan, a colônia provavelmente teria dado algum tipo de sinal quando visse os barcos. Apesar disso, isso não aconteceu. Ok. Foi isso que aconteceu com John White, então, afinal de contas. Ele chega lá em 1590, encontra escrito Croatoan, assume que os caras estão em Croatoan, pensa em ir para Croatoan, mas não vai, e ele acaba voltando para a Inglaterra. Agora vamos entender, então, afinal de contas, o que aconteceu propriamente com o assentamento, porque o John White estava errado em assumir que os caras estavam bem. Não, eles não estavam. Mas, para a gente descobrir exatamente o que aconteceu com os caras, a gente vai ter que, então, fazer um pouco de especulação e um pouco de dedução a partir do que a gente sabe. Em primeiro lugar, vamos relembrar uma coisinha. Os caras foram deixados ali em agosto de 1587, tinham um navio carregado de mantimentos a princípio, e eles esperavam outros no verão de 1588. Eles também não estavam em falta de mantimentos justamente porque eles levaram semanas para descarregar todos os mantimentos. Então eles não estavam desesperados ali em Roanoke, não estavam, nossa, a gente precisa agora de outro lugar. Além disso, eu falei dos índios que mataram Howe e fugiram. Eles deixaram para trás um monte de milho, abóbora, tabaco. Então, o trem tá pitando no fundo, mas tá baixinho. Então, tava tranquilo. Basicamente a ideia é essa. Eles não estavam numa situação crítica, eles não tinham por que procurar ajuda em tribos vizinhas, porque os caras nem deveriam ajudar a princípio, e talvez eles nem queriam, nem tivessem como. E claro, o Lane já tinha deixado uma situação bastante delicada anos atrás. Além disso, a própria ilha de Croatoan não parece um bom lugar para você realocar a colônia. Por quê? Em primeiro lugar, o plano era ir para o continente. Em segundo lugar, vamos voltar lá no mapa de Croatoan. Croatoan está bem de frente aqui para o mar. Então, para os espanhóis virem aqui atacar, isso aqui é uma beleza. É só chegar, basicamente. Em terceiro lugar, Croatoan não é propriamente o local que você espera para fazer uma colônia agrária. Agora, mesmo que Croatoan não seja o tipo de lugar que você vai se instalar de forma permanente, Croatoan é um bom local para você colocar um pequeno posto, alguns caras ali, para esperar o White chegar no ano seguinte. Então, o que é provável que os caras fizeram? Vamos escrever Croatoan na árvore, vamos vazar aqui de Roanoke, não tem por que ficar em Roanoke, os caras do Lane já quase se ferraram aqui em Roanoke, quase não, né? Os caras do Lane especificamente quase se ferraram, mas os 15 morreram. Então, vamos deixar um posto temporário ali em Croatoan, que vai ficar alguns colonos esperando o John White chegar. Opa, John White, chegou, beleza. Então, a gente tá permanentemente num local ali na costa. Eu vou entrar num barco e eu vou levar você para lá. E aí você vai descobrir, afinal de contas, onde é o local do assentamento permanente. Esse seria um bom plano a princípio. Os colonos, então, fortificaram mais Roanoke, porque, claro, você não muda um assentamento da noite por dia, e você, afinal de contas, precisa decidir onde vai ser o seu assentamento no continente. É difícil a gente saber, mas a gente pode ir eliminando onde não vai ser. Uma primeira opção é eliminar Chesapeake. Chesapeake já tinha sido eliminado previamente. O próprio John White já tinha dito, escreve o nome do lugar. Se fosse Chesapeake, o White falaria, eu vou para Chesapeake. Não foi o caso. Então é bem provável que Chesapeake realmente foi eliminado, foi cortado logo no começo. Uma outra possibilidade é o rio Alligator.
Isso é uma das teorias meio assim, digamos, fora do consenso, de que na verdade isso foi uma operação secreta do Raleigh para colher sassafrás. Sassafrás é uma planta, essa planta é uma espécie de especiaria e inclusive permite você produzir uma série de líquidos medicinais a partir dela. Agora, então, essa hipótese diz que na verdade não tinha colônia nenhuma, na verdade os caras estavam colhendo sassafrás e iriam voltar. Agora isso não faz muito sentido, porque todos os documentos indicam mesmo uma colonização, inclusive as missões anteriores, e isso nem era economicamente viável na época. O preço do sassafrás vai aumentar só depois, uma década depois praticamente. Naquela época o sassafrás o preço não estava tão alto assim para uma operação dessas valer a pena. Ok, eliminando essa possibilidade que de fato é uma possibilidade bem remota e não é compartilhada por muita gente, a principal característica que um assentamento deveria ter é ser navegável por grandes embarcações. Lembra que eu falei do inferninho que é carregar coisa em Roanoke? Pois é. Essa região aqui é cercada por esses bancos de areia, conforme você percebeu, e tem um pequeno detalhe, esses bancos de areia abrem e fecham com o tempo. Tem tempestade, tem todos esses fatores, então as passagens abrem e fecham. Porém a gente tem bem documentado, e a gente tem apenas uma barragem que está constantemente aberta, desde aquela época até atualmente. Talvez você saiba qual barragem é, senão eu vou voltar no mapa para você ver. A barragem é justamente o Occoquan, esse local aqui. Eu sei que a pronúncia é estranha, mas fazer o quê? Esse local aqui ficava sempre aberto, dava para passar um barco grande, e esse barco grande então poderia abastecer qualquer uma dessas localizações nessa região aqui. O que mais que um assentamento precisa ter? Um assentamento também seria extremamente perigoso de existir numa área de tribos hostis. Então, pega os secotanos, por exemplo, a gente tem o Indígena, que foi decapitado pouquíssimo tempo atrás, é uma péssima ideia você fazer um assentamento aqui. Porém, a gente tem o Occoquan aqui, a gente tem Croatoan aqui, a gente tem Roanoke aqui. Essa região aqui, embaixo, é uma região de tribos aliadas de Croatoan. Então toda essa área aqui é uma área viável para você fazer um assentamento e para você se instalar nessa região. Com isso a gente pode deduzir que é bem provável que o local do assentamento permanente fosse essa área aqui. Essa área aqui ao sul de Roanoke. O que queria acontecer com o John White? Eu vou pegar aqui roxo, beleza? Para explicar o que o John White vai fazer. O que? Ele viria aqui do sul, pela rota tradicional, ficaria em Roanoke, ok? Encontraria a árvore escrito Croatoan, vou para Croatoan, ok? Chego aqui, converso com os colonos ingleses, alguns, que vão falar, nosso assentamento está em X. Aí beleza, eu saio para cá, passo por Occoquan e chego finalmente em X, que pode ser qualquer área dessa região que eu mostrei para vocês aqui. Essa é uma das hipóteses mais prováveis e mais assim pé no chão do que realmente aconteceu até esse momento. Então eles, claro, têm que fazer mudança para o assentamento permanente. Como a ideia é uma colônia agrária, então é provável que essa partida vá condizer com ciclos de plantações, então você tem que chegar lá na época de plantar, você não vai chegar na época em que você espera a plantação crescer. Então, sei lá, eu vou plantar milho e milho leva 3 meses. Eu tenho que plantar milho em março para colher março, abril, maio, junho. Eu não vou chegar em maio, porque se eu chegar em maio eu vou ter perdido totalmente a época de plantar o milho. Planta milho em maio. Não funciona assim. Você tem que usar o tempo certo, justamente pela questão das estações. Se você plantar milho em maio, você vai ter uma colheita horrível, se é que você vai ter uma colheita. E, claro, eu estou falando milho em maio, eu estou usando um exemplo qualquer. Eu não sei se o ciclo é precisamente esse. Mas, de qualquer jeito, a ideia, então, era fazer essa mudança em um período específico. Os caras em Roanoke tinham uma pinaça. O que é uma pinaça? Uma pinaça é um barco, não é um barquinho ruim, tipo um bote, uma porcaria dessa, e também não é um galeão, tá? É um barco ok, razoável, dá para você transportar carga sem problema nenhum e dá para você cruzar o Atlântico com ele. A gente, inclusive, aquela expedição do White que falhou era de 2 pinaças. E a própria expedição que foi para Roanoke tinha uma pinaça, que é a própria pinaça que eu estou falando dela agora. Essa pinaça aqui da imagem não é a mesma. Na verdade, a gente quase não tem informação a respeito de como era essa pinaça que ficou em Roanoke. De qualquer jeito, então, essa mudança foi feita, a pinaça foi usada para transportar o material das casas, ela teria que ter sido concluída final de março e começo de abril, a tempo de começar os plantios, conforme eu tinha dito. Por que não deixou os caras simplesmente em Roanoke? Porque os caras morreram em Roanoke. Uma missão em Roanoke teve que matar cachorro, a outra missão morreu, propriamente. Então você não vai deixar ninguém em Roanoke, você vai escrever Croatoan, a árvore não vai morrer assim, e aí você vai deixar os caras em Croatoan, onde você tem uma tribo aliada, e é muito mais seguro.
Feito isso, isso foi realizado, os caras ficaram lá esperando o White, e a gente tem mais uma informação importante. Eu tinha mencionado para vocês que os espanhóis estavam procurando uma colônia inglesa nas Américas. Eles procuraram Chesapeake, não acharam nada. Um cara chamado Vicente González eventualmente foi procurar em Chesapeake, não achou nada, mas uma tempestade fez com que ele tivesse que se abrigar em uma das entradas das Ilhas Barreira de Areia. E ele achou uma área de floresta densa, que eles se confundiam com um pedaço de continente, mas na verdade ele achou Roanoke. Agora ele encontrou a ilha inabitada, encontrou restos de assentamentos ali. Com isso ele concluiu então que alguém já esteve ali propriamente, mas que a ilha estava inabitada no local. E a gente conclui então que eles já tinham de fato deixado Roanoke em junho de 1588. Estava tudo bem nesse momento, eles deixaram Roanoke em junho de 1588, não fizeram cruz nenhuma, deixaram, perdão se eu estou sendo prolixo, mas isso é importante, deixaram alguém em Croatoa e foram atrás do assentamento. Porém, o verão acabou e os suprimentos não chegaram. E quando o suprimento não chega, não é tipo uma encomenda no Mercado Livre que deve chegar amanhã, semana que vem, não. Se não chegou agora, os caras não vão fazer uma viagem tão tarde no ano. Isso é impossível, isso não acontece. Então isso só vai chegar no ano que vem. E é o primeiro suprimento, é justamente a primeira entrega de suprimentos que é mais importante para a colônia sobreviver. Isso deixou os caras numa situação crítica. Se a gente está esperando um suprimento amanhã, ok. Se esse suprimento só vai chegar no que vem, então a gente tem um baita de um problema. Então eles precisariam, de alguma forma, se autossustentar por mais um ano. Porque o que tinha sido deixado ali estava acabando, eles poderiam tentar plantar, mas isso não é um tipo de coisa que você parte de eu preciso da Inglaterra para eu não preciso da Inglaterra de uma hora para outra. Ou então você pode contar com a ajuda das tribos vizinhas, o que não costuma dar muito certo. Nesse momento é provável que alguns tenham pensado em voltar para a Inglaterra. E aqui a gente tem inclusive uma das hipóteses que é, os caras pegaram a pinaça, talvez até fizeram outra pinaça, porque eles poderiam fazer isso. É provável que tinha pessoas com essa habilidade na colônia, então eles tentaram uma viagem de volta. Vamos voltar aqui para o mapa. Fazer uma viagem direto para a Inglaterra é meio loucura. Mesmo que você vá fazer essa viagem aqui pelo Caribe, pela rota normal, isso também é complicado porque os espanhóis estão patrulhando essa região. O que é mais fácil, o que é mais seguro, entre aspas, de você fazer? É você sair de Roanoke e vir aqui na direção de Labrador e Terra Nova. Com isso, você talvez poderia encontrar os ingleses que inclusive pescavam bacalhau nessa região. Então, se você ajustasse o tempo corretamente, você poderia chegar a tempo dos ingleses e fazer contato com o barco inglês, então finalmente ter alguma esperança de sobreviver. A gente não sabe se isso aconteceu, tá? A gente não tem certeza se essa viagem foi tentada, afinal de contas, mas a gente não sabe onde essa pinaça está. Então é provável que essa pinaça, claro, esteja no fundo do mar, mas a questão é que é possível que alguns colonos tenham de fato tentado essa viagem para a Inglaterra. É muito provável que, claro, aqui por Terra Nova e Labrador e não pela rota da América Central, Ilhas Canárias, etc. E que isso deu errado em algum momento. De alguma forma, a gente tem uma quantidade de colonos no continente e a gente tem uma outra quantidade, que pode inclusive ser zero, de colonos tentando ir para a Inglaterra. E isso deu errado. Vamos entender exatamente, o 30 batinhos, acho que agora não tem problema, por que isso pode ter dado errado. Porém, como eu disse, alguma coisa deu errado, e quando você tem um furacão na mesma época, é bem provável que esse furacão seja culpado. Tá? Em 1589, mais especificamente em setembro, os espanhóis lá na Flórida registram um furacão. E eles registram esse furacão justamente marcando por onde esse furacão passou, conforme você pode observar aqui, marcado por essa seta, que eu acabei de fazer uma seta vermelha. Aí a gente pega essa seta e compara com outros furacões, por exemplo, o furacão Floyd. E o que acontece com os furacões que fazem esse caminho aqui? Depois eles fazem esse caminho aqui. Eles vão ali para as Carolinas, na época Virgínia. Então os nossos colonos em Roanoke receberam um belo de um furacão em setembro de 1589. Perceba que nesse momento eles já estão desesperados porque, claro, o suprimento era para chegar e o suprimento não chegou. Então eles já estão passando fome, talvez já estejam tentando voltar para a Inglaterra. Isso não está dando certo e tem mais um problema. Esses furacões fazem a maré aumentar. A gente, usando dados meteorológicos, pode fazer uma análise de como que essa maré deveria ter aumentado na época, e esses gráficos aqui mostram, inclusive esse mapa mostra exatamente como que isso vai acontecer. Na prática, isso faz com que toda essa região onde eu falei que provavelmente os caras tenham se localizado vai ficar submersa,
não submerso o tempo todo, claro, mas você vai receber uma maré alta. Isso é desastroso quando você tem um assentamento e quando talvez você tenha alguns alimentos nesse assentamento, vai tudo embora quando isso acontece. Perceba que aqui a ilha de Croatoan também fica bem complicada e a ilha de Roanoke fica levemente complicada. Aqui eu aumentei Roanoke, acho que você é capaz de perceber isso. Perceba que a pontinha aqui de Roanoke, a cabecinha, isso ficou estranho, mas tudo bem, não fica afetada, não fica tão afetada assim. Isso explica bastante por que a coisa deu errado. Quando você já está desamparado, já está sem suprimento, já está numa situação crítica e vem um furacão que inclusive afeta o local em que você pretendia construir e o local em que você tinha ali o seu porto seguro, assim, digamos, entre aspas, você realmente tem um problema. E por que o John White chegou em Roanoke e encontrou o assentamento mais ou menos intacto? Pela cabecinha que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Porque Roanoke, de fato, o norte de Roanoke, que é onde tem o assentamento, não é afetado pelo aumento da maré. Claro, tem algum efeito, mas não é tão afetado quanto os demais locais que eu mostrei para vocês. De qualquer jeito, nós temos outras missões para Roanoke. Em 95, o Raleigh se propôs mais uma vez a visitar os colonos na Virgínia, mas isso era mentira. Ele só usou essa desculpa quando, na verdade, ele estava indo nas Guianas procurar o Eldorado e ele nunca achou o Eldorado, porque provavelmente não existe, afinal de contas. Aí a gente tem meados de 1600, quando o Raleigh de fato queria ir para a Virgínia, mas ele mandou o Samuel Macy numa missão para obter sassafrás. Essa frutinha que você está vendo aqui é sassafrás, além de outras especiarias ali na região. O Macy foi instruído a visitar Roanoke, mas o clima ruim o impediu e ele não visitou. Em 1603, Raleigh enviou mais 2 missões. A primeira delas é do Bartholomew Gilbert. Ele chegou em Chesapeake, foi atacado por indígenas e ele e parte da tripulação morreu. Desastre. A outra, do próprio Samuel Macy, não tem resultados conhecidos. A gente não sabe o que aconteceu, porque quando ele voltou para a Inglaterra, o Raleigh já tinha sido preso por traição, em uma história bem complicada que não vem ao caso aqui. Então a gente não sabe o que exatamente a investigação do Samuel Macy retornou. Porém, a gente pode fazer uma análise então de quais evidências históricas e arqueológicas tem do destino de Roanoke. Eu já falei algumas para vocês, ao mesmo tempo que eu falava o destino mais provável, mas vamos ver outras. Depois da missão do Macy, a gente tem algumas obras na Inglaterra que mencionam a miscigenação. Então a gente tem um tratado, que foi escrito pelo rei James I, que veio depois da rainha Elizabeth, que menciona que os ingleses fracamente situados e mais fracamente defendidos dos pagãos, dentre os quais habitam, ou seja, eles habitam junto com os pagãos. Os pagãos são simplesmente os indígenas. A gente tem uma peça de teatro que menciona um país inteiro de ingleses nas Américas, criado pelos ingleses que ali ficaram, mas que se casaram com os índios e produzem rostos mais bonitos que na Inglaterra. A gente tem também essa evidência aqui ocorre lá na Inglaterra e a gente tem um mapa do John Smith. John Smith, o mesmo cara da Pocahontas, sim, ele mesmo. Quando ele foi capturado pelos Powhatan, eu não sei se pronuncia essa, mas é uma tribo da região, ele recebeu informações sobre homens vestidos em casas com 2 andares e paredes que viviam em regiões ao sul. O John Smith, propriamente, estava em Jamestown, conforme você pode perceber aqui, e no mapa ele colocou essa informação, só que ele colocou a informação de que aqui ficam os homens vestidos que vieram de Roanoke, conforme você pode perceber. Perceba que Roanoke, ou Roanoke, do jeito que ele escreveu, fica aqui. Aí tem gente que entende isso como sendo uma evidência clara, ok, os caras realmente se miscigenaram, mas não é legal fazer isso. Por quê? Porque tudo que o John Smith recebeu foi a informação de que tinha gente vestida e vivendo em casas com paredes. O chefe Powhatan não disse absolutamente nada para o John Smith a respeito de Roanoke, de Croatoan, de nada, de inglês, não. Só disse que tinha cara vestido vivendo em casa. E então o John Smith fez essa dedução, mas é bem provável que esses caras vestidos na verdade fossem os espanhóis que ficavam ao sul, não propriamente Roanoke. Especialmente pelas associações com outras tribos da região que não ficam ali na região de Roanoke propriamente, mas sim mais para o lado dos espanhóis ao sul. A gente tem também um cara chamado George Percy, que numa das suas explorações, em 1607, viu um garoto de 10 anos de idade entre os indígenas, só que loiro de pele branca. Tem gente que considera isso também um caso de miscigenação, mas é importante lembrar que o albinismo é bem comum entre os nativos americanos. Então talvez o Percy tenha visto um garoto albino e não propriamente uma criança miscigenada, ou mesmo até propriamente inglesa.
Ok, essas foram as evidências questionáveis. Uma evidência bastante curiosa, mas infelizmente incompleta, é uma árvore que possui uma inscrição Cora. Simplesmente aqui, essa aqui é uma árvore, é um carvalho bem ancestral, escrito Cora. Tem uma lenda de que essa inscrição apareceu depois que uma bruxa ia ser queimada, caiu um raio, a bruxa sumiu e a inscrição ficou. Essa é uma lenda do local, mas uma outra possibilidade é que essa árvore que fica na ilha de Croatoan seja uma árvore feita pelos colonos da época. E se foi, então a gente tem uma evidência colossal aqui diante de nós. Se esse for o caso, então é provável que essa inscrição se refere a Corarine, conforme você pode perceber. Porém, a gente tem alguns problemas. Corarine, no caso, corresponde a outra tribo, os Coris, que eu inclusive mostrei no mapa ali das tribos. Deixa eu achar o mapa, mas está aqui. Então seria nessa região aqui, ok? Agora, qual que é o problema com isso? O primeiro problema é que a gente não sabe se Cori era escrito do mesmo jeito na época, tá? Na época, essa tribo era escrita dessa forma aqui, tá? Kauarewok. De Karauewok para Cora é uma distância meio grande. É claro que isso corresponde a alguns mapas ingleses. Os colonos provavelmente ouviram falar da tribo pelo Mantil e talvez eles pronunciavam Korawok. Então aí faz sentido Cora. Korawok, ok. Mas a gente não tem certeza disso. E claro, a gente não sabe a idade da árvore. A gente não sabe se essa árvore existia na época dos colonos e se a inscrição foi feita nessa época. A gente já tentou datar essa árvore, mas a árvore realmente sofreu decaimento por raios e próprio decaimento natural da árvore a gente não sabe datar, então essa evidência, apesar de ser muito tentadora, não pode ser afirmada. A gente tem também um cara chamado John Lawson, que foi para as Américas em 1700. Ele teve um guia indígena entre os Coris, chamado Enoy Will. E a questão é que esse Enoy Will, que tinha vivido como um garoto por volta de 1650, então ele tinha, 60 anos no momento, sabia inglês. Ele conseguia, entre aspas aqui, citando o próprio termo lá que eu achei bem legal, fazer as letras cantarem ou transformar as palavras em som, ler em voz alta. Ele conhecia o cristianismo. O Lawson ofereceu convertê-lo para o cristianismo. Ele falou, não, eu já estou muito velho, mas eu tenho um filho de 14 anos que eu quero que você realmente cuide dele e eu quero que você então eduque ele nos valores cristãos. Agora a questão é, na época e na região aqui, 1650, na região dos Coris, não tinha assentamentos ingleses. Então talvez o Enoy Will de fato tenha aprendido com o povo lá de Roanoke. A gente também tem uma lenda de Cape Fear. Essa lenda foi escrita em 1896, foi registrada, mas é uma tradição oral que vem de sabe-se lá quanto tempo. Agora essa lenda menciona precisamente os colonos de Roanoke e a própria Virginia Dare. Como assim? A lenda chama Lenda de Kohari, não sei se a pronúncia é essa, que diz que entre 1588 e 89 os colonos foram para Croatoan com Mantil. Agora uma onda, reflita bastante sobre o que eu vou falar agora, uma onda havia deixado o solo da ilha salgado e os sobreviventes saíram de Croatoan para o continente. Um dos sobreviventes seria George Howe Jr., o filho do cara lá que morreu a flechadas enquanto caçava caranguejos. Eles decidiram que metade dos colonos iam para o norte, no território do próprio Antise, e a gente não sabe o que acontece com eles, eles não fazem parte da lenda, após que a outra parte, incluindo Mantil, iria para o sul. E eles saíram em cerca de 1592. Eles chegaram, eventualmente, em Carteret, só que a mesma onda tinha deixado o solo também salgado, vários colonos ficaram doentes, porque eles tinham, caça, proteína, beleza, mas não tinham pão, carboidrato, e alguns ficaram feridos em um ataque de uma tribo rival. Eles eventualmente se instalaram no rio Cape Fear, viveram lá por várias estações, eventualmente migraram para o interior porque apareceu uma colônia, ficaram na confluência entre dois rios, viveram por muito tempo ali, a água se tornou escassa, a tribo migrou, encontrou um acampamento escocês em Cape Fear, perceba que isso aqui se passa ao longo de anos, eles eventualmente despacharam 2 exploradores, dentre eles um cara chamado George Howe IV, então seria talvez o tataraneto do George Howe original. Ele encontrou um rio e ele chamou esse local de Comhir desse jeito aqui, ou Corhir ou afinal Kohari, conforme eu contei para vocês. Isso é uma tradição oral, a gente não consegue levar o pé da letra, porque aí as datas não batem, tem os escoceses, tem tal colônia, tem isso, aí você conclui que o cara tinha 130 anos quando alguma coisa aconteceu, então não dá pra levar o pé da letra. Mas ela menciona uma onda, eu pedi pra você refletir, não sei o resultado dessa reflexão, mas eu espero que você tenha pensado na maré que o furacão provocou. E o mais interessante, claro, é que essa lenda foi contada em 1896 e nessa época a gente não
tinha ideia desse tal de furacão. Hoje a gente compilou essa informação, mas na época o Roanoke não era tanto mistério que era hoje, então algum fundo aí tem, alguma coisa afinal de contas tem, porque, de fato, uma maré que deixa o solo salgado. É o que acontece quando toda a maré alta que vem junto com o furacão eleva em locais que normalmente não elevaria. E claro, ela menciona mais uma vez que os colonos se integraram com tribos locais. Agora vamos falar de uma evidência que não está muito certa. Uma vez lá nos Estados Unidos, na década de 30, um cara chegou e falou: eu achei uma pedra, e essa pedra conta a história da Eleanor Dare, a filha do John White, a mãe da Virginia Dare, dizendo a respeito de como eles foram abandonados em Roanoke, foram para tal lugar e tudo mais. Então ele trouxe a pedra, apresentou, e aí eles fizeram uma espécie de recompensa em que novas pedras seriam entregues. Eles entregaram, de fato, outras 30 e tantas pedras, e ao todo hoje a gente tem 48 pedras. Agora, essa primeira pedra aparentemente foi entregue por um cara usando um nome falso, que na verdade era um professor de história que forjou, e as outras pedras, todas elas, as demais foram produzidas por um artesão da região. Então, não, isso aqui não é uma evidência real. Isso é uma evidência forjada, a gente não pode levar as pedras de Dare como sendo uma evidência do que aconteceu em Roanoke. Porém, lá em Roanoke, a gente tem um local chamado Fort Halley. Esse local corresponde às ruínas da colônia de Roanoke. Já escavamos, já procuramos coisas, encontramos alguns artefatos, até falaram, aqui era a estação de um ferreiro e tal, mas isso não ajuda a gente a descobrir, afinal de contas, onde a colônia foi parar. E a gente não consegue saber, afinal de contas, de quando esses artefatos são e de qual colônia pertence, porque, afinal de contas, teve a do Lane e depois teve a colônia que desapareceu. A gente tem erosão, então isso também contribui para que boa parte dos artefatos hoje em dia talvez já estejam no mar. A região perdeu vários metros de praia nesse tempo, e extrapolando, mas no futuro você chega numa conclusão parecida com essa. Já em Croatoan, fizeram algumas escavações, encontraram artefatos, entre eles um anel que tem as iniciais da família Kendall. Não tinha nenhum Kendall entre os colonos de Roanoke, da segunda colônia, mas sim 2 Kendall entre os colonos do Lane, na primeira colônia. Só que, claro, isso não permite concluir muita coisa, mas análises mostraram que o anel até é datado de posterior, do século XVII. Então, também não é uma boa evidência. Porém, se você encontrar um resto humano feminino que você possa identificar pertencente a uma mulher e consiga datar antes de 1650, então isso é um achado bastante positivo, porque não tinham mulheres na colônia do Lane. Agora, até o momento a gente encontrou quase nenhum resto humano e nenhuma identificação feminina, como eu falei. A gente tem um outro local chamado Sítio X. Esse local surge porque a gente tem um mapa produzido pelo John White em 1585 e a gente tem um X marcado em um canto do mapa. Esse X inicialmente está por trás de um remendo que foi feito no mapa. Então foi feito, é chamado de patch, foi feito um jeito como se fosse um corretivo que a gente tem hoje, e fazendo uma análise por baixo de uma mesa de luz você consegue observar um X. E de fato, indo no local desse X, claro, esse X, como está fora de escala, corresponde a uma área de milhares de metros quadrados, então isso também é um problema. Mas em um desses locais, você encontra alguns artefatos do período Tudor. Tudor corresponde a uma dinastia na Inglaterra, é um período meio grandinho, 485 a 1603. Então não é possível determinar se isso é da colônia do Lane, é da colônia perdida de Roanoke, ou se é um posto de trocas que foi estabelecido por um cara chamado Nathaniel Batts em 1650. Pode ser qualquer uma dessas coisas, então isso não vai muito além. A gente tem uma pesquisa genética também que está sendo feita. É mais útil usar DNA dos cromossomos Y ou DNA mitocondrial, ao invés de usar simplesmente DNA autossômico. Isso pode ajudar, claro, a encontrar os colonos, mas a gente não tem muito com o que comparar e a gente não tem ossos da colônia para sequenciar. Se a gente tiver, beleza, sequencia, perfeito, mas a gente não tem ainda, então isso também está parado. Com isso, então, terminamos a história. Vamos para as conclusões. Então, a gente pode concluir as coisas que definitivamente ocorreram. Em primeiro lugar, uma colônia anterior do Lane foi fundada em Roanoke. Essa colônia decidiu retornar pouco tempo depois para a Inglaterra, porque passou fome e enfrentou conflitos. Depois, uma colônia de 1587 foi deixada em Roanoke. Essa colônia tinha suprimentos e esperava o John White voltar no ano seguinte. Até aí tudo beleza. Uma matéria da Fatos Desconhecidos menciona que o ataque a esse grupo indígena contribuiu para aumentar as tensões, mas na verdade não. Na verdade esse ataque falhou e acabou não dando em nada.
A matéria da Fatos Desconhecidos também diz que o White retornou para trazer reforços porque a situação estava crítica. Mentira. A situação estava normal, estava exatamente como esperado, soltou suprimentos e tal, tudo mais, e ele estava planejando em voltar mesmo. A ideia não era todo mundo ficar na Inglaterra, a ideia era a parte ia voltar para a Inglaterra e depois traria novos colonos. O John White deveria ficar, mas por causa daquela confusão, ele acabou indo. Apesar disso, o regresso era planejado. Não tem nada de sobrenatural no termo Croatoan. Croatoan não é um exorcismo, não é uma palavra mágica, não é nada do tipo. Croatoan é o nome de uma ilha mais ao sul e não tem nada de sobrenatural ou estranho no fato de Croatoan estar naquela árvore. Não. Croatoan está lá porque foi combinado que isso aconteceria de qualquer jeito mesmo. Não tinha nenhuma cruz, então os colonos saíram em paz, em segurança, e claro, antes de 1588. E foi quando Vicente Gonçalves acidentalmente chegou em Roanoke e só encontrou o assentamento vazio. O assentamento não desapareceu. Tem gente que apresenta o artigo assim também. O John White chegou e tava tudo deserto, a ilha tava virgem, a ilha tava como se não tivesse nada ali, tinha mata virgem. Não, mentira. Tinha uma paliçada, tinha as casas que tinham sido desmontadas, só tava sem pessoas mesmo, o que era bastante esperado. Você não vai deixar nego ali. Não tem porquê você deixar alguém ali quando os últimos que ficaram ali ou tiveram que comer cachorro para sobreviver ou morreram. Não tem razão. E tem as coisas prováveis, que foi a história que eu contei pra vocês. Eles decidiram Roanoke no lugar de Chesapeake, porque Chesapeake já estava sendo sondada, e é provável que isso salvou os colonos até de um massacre. No primeiro ano, tudo ocorreu normal, conforme esperado. Eles abandonaram Roanoke como deveriam abandonar. Eles provavelmente escolheram algum canto ali ao sul de Croatoan, em algum território de tribo aliada, perto da passagem de Wokokon, como eu mencionei. O fato do suprimento não chegar deixou os colonos em situação crítica, e agora sim o negócio ferrou, porque, claro, se não chegou amanhã, só vai chegar no que vem. É difícil saber ao que eles recorreram exatamente. Talvez ajudar tribos vizinhas, então talvez se mesclar em algumas tribos vizinhas, talvez tentar voltar para a Inglaterra, talvez tentar sobreviver em Croatoan, mas aí tem um furacão. Esse furacão ferra as coisas mais ainda, destrói assentamentos, afunda a pinaça, mata colonos. Alguns sobrevivem, eles não têm muita escolha além de se assimilar em tribos da região, porque, ok, a gente tinha 118, agora a gente tem, 23 e não dá para fazer uma colônia autossuficiente com 23, quando você perdeu tudo e a próxima chegada é só daqui a um ano. Então a gente pode chegar nas conclusões finais. Não são necessárias explicações sobrenaturais. Não precisa de disco voador, não precisa de pé grande, não precisa de chupa-cabra, de lobisomem, de qualquer coisa do tipo. A gente tem uma série de conclusões prováveis, que são conclusões mundanas e que são sustentadas em evidência que nós temos. Eu sei que tem um tour lá em Roanoke que você vai, é tipo Casa Assombrada, tem nego vestido de lobisomem, mas você não precisa disso para explicar. Como eu disse, tem as evidências que sustentam essa explicação. Outras evidências que são tentadoras, o anel, a árvore de Cora, tal, precisam ser investigadas, a gente não pode assumi-las, por enquanto. Esperamos que um dia possamos. E claro, as hipóteses mais mundanas, mas como a sabotagem que o Simon produziu e assim por diante, são improváveis. Com isso terminamos o vídeo, valeu por você que assistiu. Espero que você tenha gostado de assistir do mesmo jeito que eu gostei de produzir. Esse vídeo foi uma investigação grande, eu diria, e acho que rendeu bem. Em breve a gente se vê. Falou!